Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, que é definida por muitos como um mal do século que a gente está vivendo. Para entender um pouquinho mais sobre como funciona esse distúrbio, nós estamos recebendo aqui, e eu começo já agradecendo, o Dr. Benedito Miranda, que é psiquiatra e psicanalista. O senhor trabalha já faz mais de 30 anos, né, doutor? Sim, 34 anos. 34 anos. Então, vou perguntar para a pessoa certa. O que é a ansiedade, doutor? Ansiedade, Adriana, é um sentimento de medo que todos nós podemos ter no nosso íntimo. É preciso entender o seguinte, que a ansiedade, em geral, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem conosco. Ela em si não é o problema, ela é um sinal de problemas. Como a febre, não? A febre em si não é um grande problema, mas ela está avisando a pessoa que aquele organismo está passando por alguma dificuldade e não está bem. Então, é uma reação natural do organismo à febre. A ansiedade é igual. A ansiedade em si não é o problema, mas ela está avisando a pessoa ansiosa que alguma coisa não vai bem. E o que é que não vai bem? É alguma coisa que está provocando medo no indivíduo. O ansioso é fundamentalmente uma pessoa com medo. Quando que isso passa a ser um sinal de alerta? Talvez seja essa a grande questão, né? Exato. Porque, né, eu tenho ansiedade, eu nasci com isso, tal, né? E é natural eu manifestar essa ansiedade em alguns momentos. Sim. Né? Nós costumamos diferenciar dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade real e uma ansiedade imaginária. A ansiedade real é aquela que você, por exemplo, está diante de um perigo real. Né? Você vai dirigir numa estrada que você nunca dirigiu antes, naturalmente você vai ficar ansiosa, apreensiva, com medo de algo que realmente existe. Isso é uma coisa. E isso é natural. Isso é normal. Vai falar em público, às vezes. Sim, passar por uma rua perigosa à noite, aliás, não só é natural, como é desejável que nós tenhamos essa função operando continuamente dentro de nós. É como se fosse um radarzinho. Exatamente. É um radar que detecta perigos reais. Tranquilo, não há problema algum, ninguém precisa procurar um psiquiatra nestas circunstâncias. Agora, o que perturba as pessoas é a ansiedade imaginária. Ou seja, ela não tem base na realidade. Ela tem base nos pensamentos que a pessoa cria a partir de situações minúsculas, né? Então, por exemplo, eu perdi meu emprego, né? Isso é um fato real. Um fato. Agora, isso não necessariamente pode me levar a ficar ansioso, ou pode, dependendo da pessoa, né? Se a pessoa não tiver um foco bastante real, para diferenciar o que está acontecendo de fato naquela circunstância, ela pode começar a ficar ansiosa, ela pode ficar com medo, bom, perdi o emprego, então eu vou ficar sem dinheiro, e aí como é que eu vou pagar o aluguel? Seria como se ela estivesse projetando um problema que nem sabe se vai acontecer. Esta ansiedade imaginária, ela está projetada no futuro. Certo. Essa seria então uma diferenciação. Exatamente. Você está vivendo a situação... mas como é que eu vou pagar o aluguel no mês que vem se eu perdi o emprego hoje? Nem sabe se vai receber Meu Deus, pode ser se convidado amanhã para ter um novo emprego, né? Então, esse tipo de coisa é que caracteriza uma ansiedade imaginária, como nós chamamos, né? E é a pessoa que está mergulhada no futuro e assustada com os próprios pensamentos. Mas a pessoa, ela tem consciência disso, doutor? Ou ela se perde? Ela tem consciência de que ela está sofrendo por antecipação, de que talvez seja ansiedade? Ou ela fica tão envolta nessa... Parece uma armadilha, né? E que ela não consegue nem enxergar. Às vezes a pessoa de fora vê e ela não consegue enxergar. Pode acontecer as duas situações, Adriana. Tem pessoas que são um pouco mais perceptivas de si mesmas, que desconfiam, nossa, mas acho que eu estou
estou sofrendo um pouco além da conta Certo. com essa ansiedade, com essa situação pela qual eu estou vivendo, né? E há outras pessoas que têm uma antena para si próprias menor e não percebem. E aí vivem aquilo como se fosse uma realidade e aí sofrem e fazem sofrer as pessoas que estão ao redor. Porque a pessoa ansiosa, ela tem algumas características, ela tem sintomas dessa ansiedade... sim, mas... Não a ansiedade... como que a gente vai chamar? Ansiedade patológica, ansiedade preocupante? Uma ansiedade imaginária, vamos chamar. Essa ansiedade do distúrbio que nós estamos falando. O transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade. Exatamente. Não a ansiedade normal, aceitável e saudável. Etc, né? Então, há sintomas bastante claros, né? Por exemplo, há sintomas físicos e sintomas psíquicos, né? Os sintomas físicos, a pessoa fica com falta de ar, né? Com batedeira no coração, ela fica pálida, as pupilas se dilatam, porque ela está numa situação de medo. É como se ela estivesse enfrentando um inimigo iminente ali, vai acontecer agora. A vivência subjetiva dela é de estar enfrentando um grande perigo. Um cachorro bravo, por exemplo, né? Como é que a pessoa reage quando ela está diante de um cachorro que vem avançar sobre ela? Ela reage com esses sintomas físicos. Algumas pessoas têm desconforto intestinal, algumas pessoas fazem xixi nessa hora. Há uma série de sintomas físicos, né, que caracterizam o momento da ansiedade. E há sintomas psíquicos, né? A pessoa fica com o pensamento acelerado, ela fica falando mais depressa, ela tem uma diminuição de memória. A pessoa ansiosa tem diminuição de memória, porque ela não presta atenção nas coisas. Fica sem foco, né? Ela fica tão acelerada, não que ela tenha problema na memória em si, né? É muita informação. Exatamente, e ela não consegue armazenar tudo aquilo que está sendo registrado naquele momento. Então depois ela vai tentar lembrar alguma coisa e não se lembra, porque aquela situação foi vivida num momento de ansiedade e ela não registrou. Então esse é um sintoma de ansiedade, a diminuição da memória também. Um comentário. Ansiedade é um dos motivos que mais frequentemente leva as pessoas ao pronto-socorro. Ansiedade? Sim. Mas ela sabe, não? Não. Ela tem esses sintomas que o senhor está falando. Ela vai ao pronto-socorro porque ela acha que vai ter um problema no coração. Ela vai ao pronto-socorro porque ela acha que vai ter um desmaio. Ela vai ao pronto-socorro porque ela está pensando que aquela dor nas costas pode ser um câncer. Entendi. Tudo imaginação. Para quem vê, para o médico que está lá no pronto-socorro e recebe aquela pessoa, eu falo, não tem sentido isso que a senhora está pensando. Mas a pessoa vivencia aquilo como uma coisa real. Então, é um sofrimento muito grande, Adriana. E uma outra coisa que eu pesquisei para a nossa entrevista é que 30% das pessoas em todo o mundo sofrem com distúrbios de ansiedade. Sim. E que o relato de muitas delas é que quem não vive isso não sabe não o que é. compreende. O sofrimento que é. Exatamente. Isso. O sofrimento é muito grande, que chega a ser, em algumas situações, chega ao nível do pânico. As pessoas entram em pânico por causa da ansiedade, né? A crise de pânico é uma crise de alta ansiedade, né? E as pessoas não têm controle sobre aquilo, né? As pessoas sofrem terrivelmente porque elas estão vivenciando um filme de terror, elas estão dentro de uma cena de terror, né? E depois que passa, é como se fosse esse ataque ou essa crise que ela tem, Sim. ela tem a consciência disso, doutor? E quando que ela procura ajuda? Quando ela está na crise, quando ela passa da crise, quando alguém... parece que tudo é meio... varia muito, as coisas, né, são interligadas, né? Muitas vezes, quando a pessoa sofre os ataques de pânico, né, as crises de alta ansiedade, ela vai ao pronto-socorro. Essa pessoa não aguenta, ela acorda de madrugada, seja a hora que for, durante a crise ela vai ao médico, né? E aí o médico vai examinar e vai dizer, olha, o seu caso não é o que a senhora está pensando, o que o senhor está pensando, procure um psiquiatra. Então, no pronto-socorro eles já dão esta orientação. Outras vezes, a pessoa mesma, com a sucessão das crises, né? Porque a pessoa tem medo de morrer.
né? Numa crise de pânico, a pessoa tem medo de morrer. Porque parece que é uma sensação real de morte, Mas que o coração vai parar de bater, exatamente, né? Então, com a sucessão das crises, as pessoas percebem que não morreram, então deve ter alguma coisa estranha com elas, e elas mesmas procuram ajuda profissional nessa situação. Mas eu acho que é importante frisar bem o nível de sofrimento da pessoa ansiosa. Só quem experimenta a ansiedade e quem estuda a ansiedade, como os profissionais da saúde mental, é que podem compreender. Muitas vezes essas pessoas são mal compreendidas por seus familiares, por pessoas no ambiente de trabalho, porque têm esses sintomas de alto sofrimento e os colegas não entendem isso. E aí, muitas vezes, ainda a atitude das outras pessoas aumenta ainda mais o sofrimento. Exatamente, né? Pode até piorar a situação. Né? Porque veja, tudo isso que eu estou descrevendo se passa num cenário mental. Né? O indivíduo perdeu o emprego, ele já está pensando como é que ele vai pagar o aluguel no final do mês. Né? Ele já está projetando todo esse sofrimento no seu futuro. Tudo isso está numa situação imaginária. Agora, se somado a isto existe algum estímulo real do ambiente, não é? Isso põe lenha na fogueira, potencializa aquele sofrimento. Né? Põe lenha. Então, se essa pessoa que perdeu o emprego e está com medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel, se ela recebe um telefonema do banco, por exemplo, ela já entra em crise, porque, né? Então, o ambiente potencializa esse cenário imaginário que nós temos, no qual nós vivemos a ansiedade. Doutor, e como que é feito o diagnóstico, assim, quando ela procura, por exemplo, nesse caso específico, ela foi ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, o médico encaminhou, é um psiquiatra sempre, é sempre encaminhado para um psiquiatra, qual é o profissional e como ele faz o diagnóstico? Bom, de uma forma geral, o diagnóstico pode ser feito por um médico, um clínico geral, por exemplo. Olha, a ansiedade é uma coisa tão comum, Adriana, que todos os médicos estão habilitados para fazer o diagnóstico. Mesmo na rede básica de saúde? Mesmo na rede básica de saúde. Ela tem um perfil, uma característica que é clássico. Tem um perfil claro, assim, né? Os médicos são muito bem treinados nesse sentido, independente da especialidade, né? O médico conversa 5 minutos e fala, essa é a ansiedade, né? Em alguns casos um pouco mais difíceis, aí é necessário mesmo o psiquiatra, que é o especialista nessa área, né? Por que em alguns casos? Porque em certas situações as pessoas camuflam a ansiedade. Elas estão ansiosas, mas elas disfarçam. Elas fazem de conta que são verdadeiros atores ou atrizes, né? Eles disfarçam, as pessoas, né? Ela está intimamente ansiosa, mas externamente ela está calma. Né? E por que eu ia falar, por que a gente faz isso, né? A nós gente faz, eu sou isso, ansiosa também, né? Por que as pessoas fazem isso, doutor? É preconceito das questões mentais, ou é desconhecimento, ou é uma tentativa de parecer forte mesmo quando... Eu acho que é mais... Tem as duas coisas. Tem também a questão dos preconceitos com transtornos mentais, com profissionais da saúde mental, etc. Mas eu acho que o fator principal é uma dificuldade que muita gente tem, ou que nós mesmos podemos nos incluir em algumas circunstâncias, uma dificuldade que nós temos de sermos coerentes conosco mesmos. Verdadeiros. Sermos sinceros. É muito difícil a gente olhar no espelho, olhar nos olhos da nossa imagem, né? Sabe? E ter coragem de ver o que de fato está acontecendo no nosso íntimo. Nós somos humanos, somos seres vivos, somos sensíveis e podemos ter situações difíceis para enfrentar, né? Mas é preciso muita coragem para dizer, olha, eu estou com dificuldade, Adriana, você pode me ajudar? É preciso muita humildade para dizer isso, né? Frequentemente as pessoas
elas se enganam, as pessoas mentem para si próprias, né? Elas escondem as coisas, elas colocam uma fachada para esconder a sua realidade íntima, né? E aí essa pessoa, às vezes ela acredita tanto na fachada dela que ela não se acha ansiosa e discorda do médico que diz, olha, isso é ansiedade, né? Por exemplo, uma coisa muito comum isso, pessoas que estão com pressão alta, vão ao cardiologista ou ao médico em geral, ao nefrologista, né? E o médico diz, olha, provavelmente a sua pressão está um pouco alta porque o senhor está ansioso. Não, eu sou calmo, né? Mas, enfim, as pessoas disfarçam isso, né? Porque também a gente vive numa sociedade do Facebook, né? Em que as famílias são perfeitas, a conta bancária está sempre boa, todo mundo viaja, né? É tudo lindo. E aí, às vezes, as pessoas realmente não têm coragem de dizer, pô, minha vida não está assim. Exatamente. Né? Porque aí é reconhecer que você é um fracasso, sei lá, né? Esse é um ponto importante, sabe? Muitas vezes nós vivemos olhando para a plateia imaginária que está nos assistindo. Então, se você é uma jornalista da TV Câmara de Botucatu, você precisa ter um perfil assim, assado, outro, etc. Né? Então, a gente vive olhando para um interlocutor imaginário que está nos julgando e nós temos que nos adequar a ele. Esse é um grande engano. Isso é uma receita para ficar ansioso. Então, a orientação é essa. Nós não devemos viver em função das outras pessoas que nos cercam. Claro que nós vivemos em sociedade, vivemos em família, temos um ambiente de trabalho, vizinhos, etc. E, portanto, nós temos, de alguma forma, que prestar contas para essas pessoas. Porém, se por um lado nós temos que estar atento às pessoas que nos cercam para ver as expectativas que elas têm de nós, por outro lado, nós temos que ter uma sensibilidade para aquilo que nós realmente somos. Eu não posso ficar o tempo todo da minha vida tentando ser aquilo que a torcida quer que eu seja. Eu até posso, em algumas circunstâncias, me adequar ao ambiente de trabalho, por exemplo, a maneira como se veste, como se fala e etc. Como se comporta numa fila de um banco e tudo. Mas é preciso ter coerência consigo mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, como que nós gostamos de ser, como que nós gostamos de nos vestir, como que nós gostamos de andar na rua. Nós precisamos ser sinceros conosco, porque senão nós vamos entrar numa ansiedade. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Até, como o senhor mesmo falou, quando a gente se perde do que a gente exatamente é. E estamos num mundo de alta exposição e de alta observação, reciprocamente. Então nós precisamos ter muita coerência, muito conhecimento, cada um de si mesmo. Nós somos o que nós somos. Pronto. E vamos viver bem assim. Na medida do possível, vamos nos adaptar às pessoas que estão ao nosso lado. Tem algum grupo ou comportamento de risco para ter mais chances de ter ansiedade ou todo mundo está sujeito a isso? Por exemplo, as mulheres são mais propensas a ter, ou os adultos do que as crianças, quem trabalha em determinada profissão? Tem. Assim, na minha experiência, as mulheres são uma população mais frequente no consultório do que os homens, mas isso não significa necessariamente que os homens estejam mais calmos, é que eles disfarçam mais a ansiedade. Ou eles têm mais resistência de procurar esse tipo de ajuda, Também tem toda essa dificuldade. A mulher ela é mais aberta, né? Ela é mais transparente, então ela procura mais rapidamente isso. Tem algumas profissões onde é mais frequente a ansiedade. Por exemplo, entre os policiais. É fácil de entender por quê, né? O indivíduo sai de casa... É um perigo real que ele enfrenta todo dia. E além do real, tem o perigo imaginário, né? A pressão que existe dentro da corporação policial é muito grande. Eu li em algum momento que os médicos, cirurgiões também têm, né? Os cirurgiões... Quem trabalha em centro cirúrgico, né? Exatamente. Né? Porque está risco de vida. O médico, os cirurgiões, os anestesistas, os médicos que trabalham em pronto-socorro, né? Porque é uma situação que você nunca sabe o que vai chegar daqui a 5 minutos. Né? Então são situações, os bombeiros, né? São situações assim, são profissões
onde a prevalência de ansiedade é um pouco maior do que na população geral. E aí, falando nas faixas etárias, durante, acho que bastante tempo, era mais nos adultos que se manifestava, mas tem tido bastante relato de crianças e adolescentes com casos de ansiedade. Sim. Por que a gente está vivendo isso, doutor? É esse mundo maluco, o meio ambiente? Eu acho que tem vários fatores agindo aí, Adriana. Eu acho que o que eu mais gosto de trazer para a nossa reflexão é que houve uma mudança muito profunda na estrutura familiar. As famílias funcionam atualmente de uma forma muito diferente do que antigamente, né? E que diferença é essa? As crianças estão... nós, adultos, acabamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nossos filhos, logo cedo, bebês, já vão para o maternal, para a escolinha, né, e ficam cuidados por terceiros, né? Pessoas que são bons profissionais, que gostam do que fazem, adoram crianças, etc., mas não têm aquele vínculo amoroso necessário para acalmar o bebê. Até porque em qualquer desses ambientes é uma pessoa para 4, 5, 12 Entendeu? Crianças. E na casa da gente, normalmente, exatamente, a gente está atendendo a 1 ou 2, né? Então, melhor do que uma escolinha seria ter uma avó em casa, um avô, alguém da família, alguém que goste daquela criança de uma forma especial. Porque a criança precisa disso, né? É uma necessidade para o desenvolvimento natural do psiquismo de uma criança, assim como para desenvolver o corpo, né? A criança precisa de alimentos, né? Vamos dizer de uma maneira genérica, todo mundo precisa comer feijão e arroz para crescer, só um exemplo, né? Os nutricionistas saberão dar muito mais detalhes disso aqui. Mas do mesmo modo que o corpo precisa desses alimentos, a mente também precisa de 2 alimentos essenciais para se desenvolver um ser humano adulto normal, que são a função materna e a função paterna. Sem isto, não vai dar certo. Não significa que a mãe só possa fazer a função materna e o pai só possa fazer a função paterna. É muito comum este intercâmbio de funções entre os adultos que cuidam das crianças, que não necessariamente tem que ser os próprios pais, podem ser outros adultos, mas que tenham esta função dentro de si com muita propriedade para poder exercer isso. E essa função materna e paterna como era com os mais antigos, né? Porque hoje também tem uma amizade muito grande, né? Eu tenho filhos adolescentes, inclusive, e vira e mexe eu falo que minha mãe falava para mim. Eu não sou sua amiga da escola. Exatamente. Né? Então tem que ter essa diferenciação mesmo. Claro. Não importa quem assuma essa função, alguém tem que assumir. Mas o ser humano, isso faz parte, né? É um direito da criança e do adolescente receber esses cuidados da função materna e da função paterna, né? Você falou da amizade, é muito comum isso, né? Pais que não assumem o seu papel de pai ou de mãe e que dizem, eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha. Nós não somos contra a amizade. A amizade é uma coisa muito saudável entre pais e filhos, mas ser pai e ser mãe é ser mais do que um amigo ou uma amiga. Nós temos funções a exercer ali. Nem sempre agradáveis, né? Nem sempre Às agradáveis. vezes a gente vai ter que falar Principalmente a função paterna. Porque a função materna é uma função agradável. Eu explico. Vamos imaginar que a criança, se nós pudéssemos fazer uma comparação para explicar para o nosso público, né? Com um bolo, né? Nós temos ali a massa do bolo, né? Que é o bebê, vamos chamar assim, né? A função materna é o fermento que a gente coloca naquela massa para que aquela massa cresça, né? Então, exercer a função materna é exercer todos os estímulos que nós podemos exercer com uma criança para despertar nela todo o potencial que ela tem para se desenvolver. Certo. Veja como você é inteligente, como você é bonito, como você foi bem. Tudo isto é para desenvolver os potenciais daquela criança. É o fermento que faz o bolo crescer,
né? A função paterna é a forma onde a gente põe a massa do bolo. Se você quer um bolo redondo, você põe numa forma redonda. Se quer um bolo quadrado, põe numa forma quadrada. Então, isso dá os limites para esta expansão, para este desenvolvimento da criança. E aí é a hora de dizer, bom, assim não fica bom. Assim fica feio. É melhor fazer do outro jeito. Este exercício que é essencial para o desenvolvimento da criança, né, é a função paterna. Quando falta uma dessas coisas, é um grande candidato a ficar ansioso. Seja na infância mesmo, na adolescência e na idade adulta, muito mais. Porque depois também vem as cobranças a partir da infância, né? Um pouquinho mais da infância já começam as cobranças na escolinha, né? E as comparações, então... Exatamente. Imagine uma criança que não tenha limites, que não tenha recebido esse fator educativo para que ela saiba se comportar numa situação social, não é? Então ela vai para a escola, por exemplo, vai ser alfabetizada e ela não tem educação, ela não tem noção de limites, de que precisa respeitar o espaço do colega ao lado. Ela invade o espaço do colega ao lado. Vai receber uma contrapartida, quer dizer, alguém lá vai fazer a função paterna com muito menos carinho do que era de se esperar na própria casa, né? E aí essa pessoa vai entrar em conflito com o seu colega de escola. E aí pode começar uma situação de ansiedade, né? Então, assim, como prevenir a ansiedade? Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos oferecer para eles a função materna e a função paterna na dose certa e na hora certa. Porque se nós não fizermos isso, alguém fará mais tarde. E a hora certa é lá atrás, bem no comecinho, né? Desde o comecinho. Desde o começo. Né? Mas acho que vai a vida inteira essa função materna e paterna, doutor. Quando ela é devidamente exercida na infância, ela é incorporada pela criança e isto fica dentro do indivíduo como um manual de conduta. Sim. E ele então vai conduzir a sua vida ao longo dos tempos com este manual. E então ele vai estar o tempo todo praticando a função materna e a função paterna que ele recebeu lá na infância. E provavelmente não vai ter ansiedade. Os estudos já estão bastante avançados, mostrando a importância dos primeiros 1000 dias de vida de uma criança. Que são quantos? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. O ano tem 365, 3, 4 anos de idade. É o período essencial da formação do ser humano. Doutor, o senhor já falou um pouquinho, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Quando a gente voltar, eu gostaria que a gente detalhasse um pouquinho mais os cuidados que a gente tem que ter para não ficar uma pessoa ansiosa e também falar um pouquinho do tratamento, das novidades que tem. A gente já volta, não sai daí não, viu? Então, estamos voltando agora com a entrevista com o Dr. Benedito Miranda, que é psiquiatra e psicanalista. Já nos deu muitas dicas sobre a questão da ansiedade, muita informação, e agora a gente vai para uma parte mais prática, assim, que seria da questão do tratamento em si, né, doutor? Quem tem, se você assistiu o programa até aqui, ou vai mostrar para alguém, falar para alguém, o que é que tem como tratamento para esse distúrbio, para que esse sofrimento que o senhor estava falando, que é tão intenso nas pessoas que sofrem com ansiedade, seja minimizado ou até extinto, né? Sim, ok. O tratamento pode ser feito de diversas formas, dependendo da intensidade dos sintomas. Por exemplo, atividade física faz bem para controlar a ansiedade. As pessoas que praticam atividade física diariamente são menos ansiosas do que os sedentários. Qualquer tipo? Qualquer tipo. Né? Qualquer período, com qualquer duração, com qualquer intensidade. Mas quem faz atividade física tem menos ansiedade do que quem não faz. Né? Yoga é uma atividade que controla muito a ansiedade. Relaxamento, ouvir músicas que são relaxantes, ir a uma igreja onde a pessoa se sinta em paz. Se a pessoa tem algum culto religioso, vamos imaginar que a pessoa se sinta bem fazendo uma prece, isso também reduz a ansiedade. São várias situações que podem ser adotadas no dia a dia, né?
Em geral, falando agora um pouco mais do dia a dia do consultório, nós temos duas classes de medicamentos que são usadas para o tratamento da ansiedade, que são os ansiolíticos ou os antidepressivos. Os antidepressivos, em doses baixas, controlam muito bem a ansiedade, de uma forma até melhor do que os ansiolíticos. A vantagem é que o ansiolítico tem um efeito imediato. A pessoa toma um ansiolítico, dentro de 40 minutos, 1 hora, ela já percebe o efeito desse medicamento. E esse medicamento é eliminado dentro de 8 a 10, 12 horas, dependendo um pouco do organismo de cada indivíduo. De maneira que 12 horas depois a pessoa já está no ponto de partida, você não está mais medicada e está novamente ansiosa. O antidepressivo, ele tem uma ação lenta, ele demora 10 a 15 dias para começar a funcionar, e quando ele funciona, a pessoa tomando diariamente, ela fica medicada nas 24 horas durante também 15 ou 20 dias. De maneira que quando ela deixa de tomar a medicação antidepressiva, ela vai voltar a ter os sintomas da ansiedade 15 ou 20 dias depois, né? Agora, nenhum desses medicamentos tem propriedades curativas. Isso é uma informação importante para nós passarmos para os nossos ouvintes, porque são medicamentos paliativos, são ótimos, porque às vezes a pessoa está numa... Existe um preconceito ainda sobre, eu não quero tomar remédio, Sim. porque depois eu vou ficar dependente. Exato. Existe isso ainda, doutor? Existe, e é muito frequente isso. E não é bem assim que a pessoa vai ficar dependente do medicamento. É que o medicamento não curou, não resolveu o problema. Então o problema vai voltar. Ele tem que tomar de novo o medicamento para novamente ter o alívio. O importante, acho que o ponto mais importante que eu gostaria de registrar aqui nessa entrevista, Adriana, é que a pessoa precisa conhecer a origem da sua ansiedade, a origem desse medo imaginário. E tratar disto com psicoterapia. Que aí é um tratamento. É uma outra abordagem. Sim. Que pode ser feita por psicólogos ou por psiquiatras, mas seja um psiquiatra ou seja um psicólogo, é preciso que o profissional tenha uma especialização em psicoterapia. E enquanto não descobre a causa e trata a causa... Não resolve, está enxugando o gelo. É preciso enxergar quais são as situações que caracterizam esse cenário mental do indivíduo que provoca a ansiedade, para que ele mude o seu dia a dia, para que ele mude a sua forma de ser. O que cura a ansiedade são mudanças na forma de ser, na forma de viver da pessoa. Então, é preciso adequar, né, o ambiente onde nós estamos àquilo que nós somos. Então, mas aí a cura, então, para isso, passaria primeiro pelo autoconhecimento. Sem né? dúvida, sem dúvida. Ela tem que parar, talvez nesse sentido os medicamentos sejam extremamente importantes, Sim. porque ela consegue aliviar. Exatamente. Respira. Até para ela fazer uma análise melhor da sua própria situação, às vezes é conveniente que ela esteja medicada. Sim. Porque numa crise de ansiedade a pessoa não vai ter condição, vai ter clima para se analisar. Então as pessoas precisam se conhecer e corrigir o seu dia a dia de acordo com aquilo que elas são. Aí a ansiedade desaparece. E podemos até dizer que houve uma cura. Isso acontece com o amadurecimento das pessoas. Mas do jeito que o senhor fala, assim, doutor, parece que é fácil, assim, não é, né? Não é. Não é, porque é muita coisa em você. Sim, nós precisaríamos de muito tempo aqui para explicar isso, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente registrar que existe, né? Eu quero deixar essa mensagem de que existe luz no fim do túnel para a pessoa ansiosa, além dos remédios, que é a psicoterapia, a psicanálise, né? A busca do autoconhecimento para adequar, né, aquilo que a pessoa é ao mundo. E aí quando o senhor diz, né, pode até se falar em cura, se não for exatamente esse o termo, a pessoa vai ter uma vida muito melhor, vai viver né? melhor sem ansiedade e sem medicamentos. E sem o sofrimento. E sem o sofrimento da ansiedade. Isso dá. E em relação aos remédios, só para a gente passar rapidinho, assim, os remédios de hoje em dia são
menos perigosos, têm menos efeitos colaterais do que os de antigamente? Que acho que por isso que tem essa imagem da dependência também, né? É verdade. Nós estamos no século XXI, né, com medicamentos muito modernos, seguros, com um perfil de efeitos colaterais muito pequeno. As pessoas podem tomar os medicamentos desde que orientados por médico. Sim, e tem vida normal, né? Porque vida às vezes tem gente que fala muito isso, né? Já ouvi. Às vezes as pessoas têm algumas dificuldades com os medicamentos apenas por um erro de dose. Sim. Por exemplo, se a pessoa precisa tomar 3 miligramas de um comprimido à noite para ela ficar bem, né? E ela toma 4 miligramas, ela vai ter sono no dia seguinte. Ela deixa de tomar o remédio, esse remédio me deu sono, para de tomar, daí volta a ficar ansioso. É só conversar com o médico para ajustar a dose. São detalhes pequenos que o médico faz isso num telefonema às vezes. Os ansiolíticos e os antidepressivos, eles só são vendidos com receita médica, doutor? Sim. Então é importante isso também, porque às Só vezes vai com tomar o do receita. vizinho, ou o marido toma, a mulher já vai... Não pode, não, né? Não, isso não se deve, porque é uma série de riscos que só o médico pode avaliar, né? Então é importante que passe por uma consulta médica para o médico avaliar qual medicamento vai indicar para aquela pessoa. O medicamento do vizinho é bom para o vizinho, mas pode não ser bom para a gente. Né? Ótimo. Doutor, será que a gente consegue fazer assim, de uma forma bem didática, agora já para nos encaminharmos para o final? Assim, o que é que você deve fazer para você não ficar ansioso ou para baixar a sua ansiedade? E aí, o que você não deve fazer, porque se você fizer, você vai ser uma pessoa ansiosa, vai sofrer com isso. Se o senhor quiser resumir em um conselho para cada caso, ou se tiver uma listinha aí... Tá bom. Né? Então, e aí o senhor fala de novo direto com o nosso público. O que fazer para não ficar ansioso? O que fazer para não ter ansiedade? Tem uma pergunta fundamental para a pessoa ansiosa, que ela pode fazer para si mesma, que é a seguinte: este medo que eu estou tendo, ele é real ou é da minha imaginação? Esta pergunta ajuda a pessoa a se situar. E a pessoa vai dizer, puxa, eu estou fazendo tempestade num copo d'água, e isso reduz a ansiedade. Então essa é uma orientação prática que a gente pode dar para o indivíduo ansioso. O que não fazer que pode provocar ansiedade é viver de uma forma desordenada, achando que o mundo é belo, que o mundo é maravilhoso e que não há riscos lá na rua, lá fora. Há riscos e nós precisamos estar atentos a ele. Então é importante a gente estar muito consciente do mundo onde nós estamos vivendo. As pessoas que andam distraídas, não só na rua, mas na vida, são grandes candidatas a ficarem ansiosas. Poxa vida, né? Bom, obrigada, doutor. Nossa, eu vou pensar com calma em tudo isso. Eu espero que você que está aí do lado da telinha, do outro lado da telinha, também pense, porque quando a gente não é ansioso, provavelmente a gente conheça alguém que é ansioso e a gente precisa pelo menos conhecer o tamanho do sofrimento que as pessoas com ansiedade enfrentam no seu dia a dia, talvez para a gente poder ajudar, se não for o nosso caso. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e queria cumprimentar essa iniciativa da TV Câmara de Botucatu, em parceria com a Associação Paulista de Medicina Regional de Botucatu, canal esse que permite levar às pessoas que estão em casa algumas informações médicas do nosso dia a dia de consultório. Obrigada, doutor. Vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreve para a gente ou pode mandar o seu e-mail para a APM, que eles respondem ou entram em contato com você. Eu te espero para o próximo Estação Saúde, que pode ser que seja para o destino que você escolher. Até lá!